Olá, meu nome é Vidal Palacios Caldeirão, sou professor titular de atletismo na Universidade Federal do Paraná, em Curitiba, e hoje vou comentar um estudo publicado na edição número 331, intitulado Prevalência de lesões isquiotibiais em velocistas, estudo transversal retrospectivo em diferentes posições atléticas. As lesões na musculatura posterior da coxa são comuns entre velocistas. No entanto, estudos sobre a prevalência dessas lesões raramente investigam sua ocorrência nos membros dominante e não dominante durante as diferentes fases do treinamento. Observa-se uma escassez de estudos retrospectivos com um período de 5 anos que investigam a relação entre as simetrias de produção de força entre os membros inferiores, bem como a prevalência de lesões em corredores velocistas, levando em consideração os diferentes níveis de exposição atlética, como as fases de preparação geral, específica e competitiva. Por exemplo, os estudos sobre assimetria conduzidos por Madruga, Parera, 2020, Bishop, 2021, consideraram a ocorrência de lesões nos mesmos membros com maior produção de força, lado-dominância, em função dessas diferentes fases de exposição. Hipotetiza-se que um membro autorreferido como menos forte apresenta maior propensão à ocorrência de lesões, independentemente do nível de exposição atlética. O objetivo deste estudo foi analisar a prevalência de lesões nos músculos isquiotibiais dos membros dominante e não dominante em diferentes exposições atléticas entre velocistas. O delineamento do estudo é observacional, analítico e transversal, com uma corte retrospectiva. Participaram do estudo 42 velocistas do sexo masculino, com idade média de 22,5, com um desvio padrão de 4,52 anos, todos praticantes de atletismo e especializados em provas de velocidade, variando de 200 a 400 metros. Os atletas apresentavam experiência prévia na prática esportiva e histórica de participação em competições de destaque no cenário nacional e estadual, como campeonatos nacionais e estaduais das regiões sul e sudeste do Brasil. Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Paraná. A função de prevalência total foi calculada dividindo-se o número de atletas com lesões nos músculos isquiotibiais, tanto no membro dominante quanto no não dominante, pelo número total de atletas no período determinado, multiplicando-se o resultado por 100. A coleta de dados foi realizada por meio de um questionário retrospectivo, no qual os atletas relataram as lesões ocorridas nos últimos 5 anos com base no método do inquérito de morbidade referida, validado por Pastre, 2004. Para avaliar a diferença na prevalência de lesões entre os membros dominante e não dominante, utilizou-se o teste não paramétrico de Wilcoxon para amostras pareadas. Para a comparação da ocorrência de lesões em um mesmo membro nas diferentes exposições atléticas, utilizou-se o teste não paramétrico de Friedman. Resultados. Inicialmente supunha-se que um membro não dominante pudesse apresentar maior prevalência de lesões. No entanto, essa hipótese não foi confirmada, uma vez que um membro dominante apresentou um número de prevalência significativamente maiores. Um membro dominante apresentou maior número de prevalência de lesões em comparação ao membro não dominante, com diferença estatisticamente significativa na ocorrência de lesões entre as diferentes exposições atléticas. Por outro lado, no membro não dominante, não foram observadas diferenças significativas entre as exposições, sugerindo que essa variável não exerce influência relevante sobre a frequência de lesões nesse membro. Os principais achados do estudo indicam que a fase específica e competitiva apresentaram a maior prevalência de lesões, o que sugere que, à medida que o treinamento se torna mais intenso e especializado, aumenta a probabilidade de ocorrência de lesões. Uma limitação do estudo foi a impossibilidade de testar diretamente a assimetria de força entre os membros por meio de avaliações objetivas, como o teste de força, que permitissem determinar qual era o membro mais forte. Entretanto, a avaliação autorreferida mostrou-se confiável, uma vez que os próprios atletas já conheciam previamente o membro de maior força, identificado ao longo dos treinamentos. Conclusão. Conclui-se que o membro dominante apresenta maior risco de lesões dos isquiotibiais nas diferentes exposições atléticas e que a fase de preparação exerce efeito significativo sobre a ocorrência de lesões nesse membro, mas não no membro não dominante. Agradeço a atenção de todos.